Gostaria agora de dar a oportunidade para a Cristiane Machado. Para quem não sabe, ela foi vítima de violência doméstica, está aí no processo de superação. A superação não acontece, rompeu e acabou e superou. É um processo de superação e ela está dentro desse processo, mas o abusador já foi condenado por uma sentença, né? Então a gente já tem aí algo palpável, né, do que de fato aconteceu. Então sinta-se à vontade. Obrigada, Maria. Você é uma mulher incrível que eu admiro muito, muito mesmo, que nessa tristeza toda eu estou tendo a oportunidade de conhecer mulheres incríveis, escutar essas palestras e essas mulheres que querem ser agentes de transformação de verdade, de alma, faz toda a diferença. Porque eu digo isso não meramente um papo ou palavras bonitas, mas porque eu estava lá embaixo. Eu cheguei numa delegacia toda machucada, ensanguentada, fugindo de um cárcere privado, e fiquei na delegacia para denunciar. Quantas vezes eu pensei em desistir? Dezenas. Não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira, não foi a quarta. Foram várias vezes. E eu, como atriz, 2 vezes registradas na DEAN. Porque dá muita vergonha. Eu ainda sou casada e era o meu primeiro casamento. Era o homem que eu chamava de meu príncipe todos os dias. Que ele chegava do trabalho e eu descia correndo para recebê-lo lá na porta junto com a minha cachorrinha. Muito traumático você viver um casamento com 4 meses e viver a primeira violência. Eu nunca tinha escutado uma amiga de uma amiga, ninguém. Eu não sabia palpavelmente o que era violência. A gente tem falado muito nisso e por isso é muito importante unir essas mulheres. Por isso eu digo que, sim, muito parabéns por essas atitudes, porque eu acho que a gente tem conseguido muito unir corações voluntariamente para transformar vidas. E com 4 meses de casada eu tive a primeira agressão. Depois que eu assinei o sobrenome dele, eu virei uma propriedade. Como eu tenho uma imagem pública, sou atriz, enfim, já tinha toda uma carreira, era muito difícil eu dizer: eu vivo a violência doméstica. E mais difícil ainda é eu dizer: para mim, eu vivo a violência doméstica. Meus pais são deficientes, porque a gente vive numa sociedade de muito estereótipo, né? Então, você tem o estereótipo da atriz, você tem o estereótipo que a vida é perfeita. Mas tem um outro lado dessa vida perfeita. Eu tinha casado com um homem que eu chamava de príncipe. E era assim que ele era visto pelas minhas amigas, que era visto por mim, pelos meus pais, pela minha cachorrinha. E todo mundo sentiu a violência doméstica. Meu pai é cego, a minha mãe tem deficiência física por operar várias vezes a coluna. Foi muito difícil a gente enfrentar isso sozinha. Muito. E eu digo que hoje é difícil enfrentar isso. Hoje eu vivo a violência psicológica, que é algo que é difícil você palpar. Hoje eu consigo palpar pelas redes sociais. O meu agressor faz isso. Ele continua praticando a violência. E a gente não pode se calar. Por que ele quer? Por que ele continua praticando essa violência? Porque eu não me calei. Mas sabe por que eu não me calei? Porque o agressor gosta do silêncio. E eu queria dizer uma coisa para a Michelle que ela talvez não saiba. O vídeo que ela pediu para eu gravar, na época quando ela me pediu, eu estava destroçada. Eu tinha emagrecido 15 quilos. Você tem que enfrentar um processo, eram 2 processos judiciais, já era o segundo. A tristeza de ser um reincidente, a tristeza de falar para as pessoas: o meu casamento não deu certo por causa de uma violência doméstica. A tristeza de falar para os meus pais. Hoje ele responde também um processo de maus tratos de animais, que é uma coisa que a gente pouco fala, mas os animais sentem sim.
A minha cachorra foi agredida e o que eu posso dizer para vocês que a coisa mais importante é a gente não se calar. Eu decidi que a minha trajetória é não me calar mais. Eu me calei muito tempo. Muito tempo eu vivi envergonhada dentro de casa, triste, chorando, com medo, coagida, sofrendo violência psicológica o tempo inteiro. Até porque a gente tem classes sociais diferentes. Tudo meu foi conquistado com muito esforço. A minha mãe que está aqui presente hoje, eu estou até nervosa por causa dela. Ela é minha inspiração. Ela, com todas as limitações, me deu a força para dizer: eu mereço uma coisa melhor. E hoje eu vejo, de fato, com toda a propriedade, que eu mereço uma coisa melhor. Todas nós mulheres merecemos. O vídeo que a Michelle pediu para eu gravar na época, eu estava destroçada. Eu falei: meu Deus, como eu vou falar de autoestima se eu não tenho? Eu falei: talvez falando como eu vou começar a ter a minha autoestima novamente, como eu vou começar a ter a minha coragem novamente. E eu decidi que minha vida ia ser só a partir de agora, só de coragem. Por isso eu abracei com unhas e dentes e decidi viver. Decidi que eu ia lutar até o final dos meus dias, assim, com muita força, porque a cada vez que eu fui na delegacia registrar um boletim de ocorrência, teve uma vez que uma menina muito jovem, bonitinha, uma graça, estava toda machucada pelo namorado. Eu estava subindo as escadas e ela descendo. E aí ela foi no meio da escada e voltou. E ela sentou ao meu lado, e eu estava conversando com a advogada, eu estava muito nervosa, porque a gente fica muito sensível. São muitas coisas, muitos enfrentamentos que a gente tem que ter na vida. São muitos. Todos esses profissionais que falaram agora, graças a Deus, falaram coisas muito pertinentes que a gente enfrenta todos os dias. Aí ela falou: Cristiane, eu vi a sua história e eu decidi, eu estava indo embora e eu te encontrei. Você me desculpa te incomodar, que eu estou vendo que você está sensível, eu estava chorando, né? Mas eu queria te dizer que a sua história me fez decidir não ir embora. E aí eu falei: eu acho que eu tenho uma missão nessa vida. É o mínimo que eu posso retribuir por sair viva daquela casa. Eu bati a porta da minha casa com um cartaz: juntas somos fortes. E eu sei mais do que nunca que juntas somos fortes. Tem dificuldades, tem muitas dificuldades. Eu estou falando com certeza para vários advogados aqui, que são agentes transformadores. A mulher sofre muito no tribunal, porque ela precisa de uma defesa, e a defesa do réu é sempre desqualificar a mulher. Ele não se defende do crime. Todas as mulheres todos homens e mulheres têm o direito à defesa. Ponto. É direito. Porém, desqualificar a vítima já não é mais um direito. É novamente uma violência. Louca, ladra, desequilibrada, maluca, oportunista, golpista. São frases, são palavras e adjetivos muito comuns para todas nós mulheres, de qualquer classe social. A mulher pobre também, que vive na periferia, que tem dificuldade de chegar até um advogado, ela também sofre isso. Ela também é uma safada, ela também está se aproveitando do cara. Todas nós mulheres vivemos esses adjetivos todos que escutamos o tempo inteiro. Eu digo que não é uma luta, eu não sou feminista, eu sou um ser humano que passou por isso. Nós precisamos dos homens para lutar com a gente. Eles precisam estar o tempo inteiro. Somos uma força juntos. Juntos e juntas somos mais fortes, com certeza. E quando eu fiz esse vídeo, foi a forma de eu resgatar a minha autoestima. Ele foi o processo que eu iniciei lendo o livro da Mia e toda essa luta que é viver esses processos, meu resgate da minha pessoa.
Eu sou uma nova Cristiane Machado. O meu agressor, eu vou falar uma coisa aqui, isso eu posso falar, não tem problema. Eu fico com vontade de falar muitas coisas. Mas é porque eu acho que eu pude dar voz para algumas mulheres. É o mínimo que eu posso fazer hoje. O vídeo da Mi, ele é utilizado nos meus processos cíveis contra mim. É porque meu agressor não sabe a mulher agora que eu me transformei. E é isso que nós temos que saber. A mulher que podemos ser. A gente não pode permitir a violência doméstica, a gente não pode permitir a violência psicológica, a gente tem que ter o basta. E se aquela mulher está vivendo, é uma amiga, uma empregada, uma pessoa que uma amiga de uma amiga, ampare, dê uma rede de apoio, ajude, porque é o que ela está precisando. Então, o que eu digo para vocês hoje, ajudem. E principalmente, o conhecimento é a maior coisa que a gente pode ter. Eu cresci minha mãe ensinando isso. Graças a essas palavras dela, eu sou jornalista formada, eu sou atriz formada, fiz 3 faculdades, fiz a de cinema também, e fiz uma pós-graduação, sempre lembrando que o conhecimento é a única coisa que ninguém rouba da gente. E as mulheres saberem dos seus direitos, as mulheres saberem o que elas podem fazer das leis é muito importante. Ter profissionais gabaritados trabalhando para receber essas mulheres, como eu fui recebida também, desde uma psicóloga, que obviamente comecei a fazer o acompanhamento. Eu comecei a fazer o acompanhamento antes, quando eu já vivia violência doméstica, mas eu não tinha coragem de sair, porque você acaba, aquele ciclo de violência, você vem a psicológica, vem a agressão, e aí depois vem aquele mar de rosas, tudo maravilhoso, e aí você fica, não vai ser assim de novo, não vai acontecer, e aí acontece. E como eu tinha uma fragilidade dos meus pais, isso ficou muito mais claro. Eu já estava entregue. Vou só finalizar isso aqui. Eu já estava entregue, eu vivia chorando, eu vivia muito mal, eu já estava entregue esperando que algo pior me acontecesse. Até que meus pais foram ameaçados de morte. Ali eu levantei, instalei as câmeras, decidi que eu não ia viver mais essa violência doméstica. Eu sabia o que eu ia enfrentar pela frente. Gente, é muito difícil você viver a violência doméstica com luta de classe. Muito. Mas eu quero dizer para vocês que a coisa mais importante é o que estamos fazendo aqui agora. São esses encontros e são as ajudas que vocês ajudam outras pessoas, como a página da Marília, a sua página, e de tantas outras pessoas, vizinhos e vizinhas. A gente tem que montar essa rede de apoio para ajudar e acolher essas mulheres. Só assim, cada um pode ser um agente transformador de vidas. Os processos não são processos, são vidas, são pessoas. E só assim a gente pode, de fato, transformar a vida de uma mulher e de uma família. Muito obrigada e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Maria. Eu, infelizmente, vivi na minha vida pessoal uma coisa devastadora, porque foi a violência doméstica e a tentativa de feminicídio pelo meu próprio marido. Então eu tive que resgatar com todas as forças, unhas e dentes, a estima por mim. E só assim, que com a minha autoestima, eu tive coragem e tô lutando. Você também pode lutar.